Olá, tudo bem? Nós vamos aqui resolver um problema que trata de escala, né? Uma situação do desenho geométrico, onde a gente vai ter que trabalhar com a ideia de escala e procurar no mapa um ponto específico, buscando a distância entre o vilarejo que está no mapa e uma cidade, de acordo com as informações que a gente tem no texto. Eu vou tirar o meu vídeo aqui do caminho para focar mais aqui no nosso trabalho aqui na apostila, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que a gente tem como problema? Então, vamos entender. Tem um mapa aqui, que é um mapa da região do Mediterrâneo, né, do Mar Mediterrâneo, e aí tem a história que vai fazer com que nós possamos desenvolver o trabalho aqui de localização, é um naufrágio, né? Vamos lá. Em 1907, na Tunísia, 1907, né? Mergulhadores gregos que buscavam esponjas marinhas localizaram um naufrágio de uma embarcação do século I a.C. Olha que interessante, né? Eles encontraram esse naufrágio e aí a história desse naufrágio é o seguinte: essa embarcação transportava esculturas e cerca de 60 colunas de mármore do célebre altar dedicado a Zeus em Atenas. São 60 colunas, hein? Na Grécia. Essa carga havia sido roubada pelo general romano Sila. Não se sabe o motivo do naufrágio. Sabe-se que o local do naufrágio está a 5 quilômetros da cidade de Mádia e a 7 quilômetros de um vilarejo no mar Mediterrâneo. Então, veja só. Encontraram lá uma embarcação, né, que carregava aí, essas colunas de mármore, né? E a história dessa embarcação é que ela tinha sido roubada lá pelo general romano Sila, lá no século I a.C., né? Olha que interessante. Bom, sabemos que essa região era muito movimentada nessa época, né? E aí o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o vilarejo, cujo naufrágio está a 5 quilômetros da cidade de Mádia e 7 quilômetros do vilarejo. Então, o naufrágio está a 7 quilômetros desse vilarejo e a 5 quilômetros de Mádia, né? Ocorre que, vamos buscar toda essa proposta aqui. O barco de pesquisa está aqui, né? Que a gente nós vamos ter que nos localizar. E vamos tentar localizar onde é que está esse naufrágio da maneira como foi feito lá em 1907. Como eles tinham, que equipamentos eles tinham na época para poder fazer esse tipo de trabalho. Bom, cartas náuticas e olha o equipamento que possivelmente eles usavam lá, né? Um compasso, régua, alguma coisa do tipo. Então, vamos ver o que foi feito. Vamos buscar aqui, tentar entender. Primeira questãozinha para nós aqui é o seguinte, ó. Obtenha a distância real, respeitando a escala do barco de pesquisa que está ancorado à cidade de Mádia. Então, do barco à cidade de Mádia. Tem um barco de pesquisa aqui ancorado, eu preciso da distância real. Bom, vamos entender uma coisa? Esse barco, no meu mapinha, ele está ancorado a 4 centímetros. Vou fazer um negócio. Vamos traçar a distância que esse barco está. Ó, esse barco está a 4 centímetros da cidade de Mádia. Tá certo? Agora, ele quer a distância real, né? A distância lá. Então, a gente tem que entender um pouquinho de escala. E quando a gente olha aqui no cantinho do mapa, ó, a escala está 1 para 500 mil. Significa que cada 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros na realidade aí. Tá certo? Então, vamos entender isso? Vamos fazer esse cálculo. Ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, ó, que cada 1 centímetro equivale a 500 mil. Vou ampliar um pouquinho. Acho que fica melhor assim. Essa é a escala. Ocorre que nós temos 4 centímetros. Então, nós vamos fazer a seguinte igualdade. Ó, a gente já estudou em escala isso, né? 4 está para o que eu procuro. 4 centímetros está para quem? 4 centímetros está para o meu x.
Então, é assim que eu vou tentar descobrir qual que é a minha distância real. Bom, eu sei que cada 1 centímetro são 500.000 centímetros. Eu também podia só multiplicar isso por 4, já resolveria o meu problema, né? Então, vamos tentar aqui, ó. Vamos seguir a nossa ideia. Depois a gente pensa de uma outra maneira também. Então, aqui vai ficar 1x é igual a 500.000 centímetros vezes 4. Então, o meu x aqui equivale a 2 milhões de centímetros. Seria isso. Certo? 2 milhões de centímetros. Mas eu quero essa distância, vamos colocar essa distância em quilômetros, né? Então, vamos entender uma coisa. O que são esses 2 milhões de centímetros? Bom, cada centímetro, vamos pensar aqui, cada quilômetro tem 1.000 metros. Dentro de 1 metro, a gente tem 100 centímetros. Então, a gente precisaria entender que se 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 quilômetro tem 1.000 metros, nós vamos entender que cada quilômetro tem em centímetros 1.000 vezes 100. Nós vamos ter aqui 1, 2, 3 zeros, mais 1, 2, 0. Cada quilômetro é a mesma coisa que 100.000 centímetros. Cada quilômetro, então, olha só, cada quilômetro é a mesma coisa que 100.000 centímetros. Tá certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, 2 milhões de centímetros e dividir por 100.000 centímetros, que é o que tem cada quilômetro, nós vamos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Tá aí. Então, cada quilômetro tem 100.000 centímetros. Eu tinha 2 milhões de centímetros, 2 milhões de centímetros dividido por 100.000 centímetros, sobraram apenas 20 quilômetros. Vamos pôr aqui, ó, 20 quilômetros. Que significa que, na realidade, o barco está a 20 quilômetros. 4 centímetros no mapa equivale a 20 quilômetros. Tá certo? Eu até poderia pensar numa calculadora. Já descobri que 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Então, aqui tinha dado na escala cada 500.000 centímetros, eu teria 1, né? Cada centímetro que equivale a 500.000. Então, veja só onde nós chegamos. Nós chegamos na ideia de que o barco está a 20 quilômetros. Essa seria a primeira resposta. Bom, o que mais que a gente pode entender aqui? Agora, a gente tem que descobrir onde é que está o naufrágio, onde é que ocorreu o naufrágio. Então, vamos ler o texto de novo? Então, lá em 1907, na Tunísia, mergulhadores gregos buscavam as esponjas marinhas, localizaram o naufrágio na embarcação do século I a.C. Ela transportava esculturas de cerca de 60 colunas de mármore, então, do célebre altar dedicado a Zeus em Atenas, na Grécia. A carga havia sido roubada pelo general romano Sila. Não se sabe o motivo do naufrágio. Sabe-se que o local do naufrágio está a 5 quilômetros da cidade de Mádia e a 7 quilômetros de um vilarejo no mar Mediterrâneo. Tá certo? Então, vamos entender isso. Como que a gente pode pensar isso? Vamos pegar lá. Vamos entender o seguinte. O que são esses 5 quilômetros da cidade de Mádia aqui no mapa? Na realidade, são 5 quilômetros. Nós já fizemos a transformação aqui, ó, de centímetros para quilômetros. Esses 20 quilômetros aqui, onde está o barco até a cidade de Marias, na verdade, corresponde a 4 centímetros. Vamos tentar descobrir quanto é que esses 5 quilômetros correspondem em centímetros ali, para a gente saber que o barco naufragado, a
embarcação esteja a 5 quilômetros. Então, vamos tentar trazer para o mapa agora em centímetros. Então, nós vamos ter que pensar. Vamos pensar assim, ó. Ele vai dizer aqui no B para nós, ó, obtenha no próprio mapa, respeitando a escala, o ponto X que representará o local desse naufrágio, ao norte de Mádia. Você fará o mesmo que o pesquisador Alfred Merlin, diretor de arqueologia tunisiana, fez lá em 1913. Como é que ele fez? Ó, uma ideia deve ter sido essa. Vamos pensar assim, ó, vamos chamar de raio do vilarejo. Vamos começar a calcular pelo raio do vilarejo. Quem que é o raio do vilarejo? Olha, o raio do vilarejo está a 7 quilômetros. O raio do vilarejo é de 7 quilômetros. Significa que em volta do vilarejo nós temos que, pelo que está escrito aqui, que está o naufrágio aconteceu a 7 quilômetros do vilarejo, então nós vamos ter que buscar tudo que estiver a 7 quilômetros do vilarejo. E aí a gente pensa o seguinte, tudo que está a 7 quilômetros do vilarejo é os pontos de uma circunferência. Todos os pontos dessa circunferência estão a 7 quilômetros do vilarejo. Todos eles. Então, vamos descobrir em centímetros para a gente abrir o nosso compasso. Então, nós sabemos que 4 centímetros, o raio do vilarejo a gente quer em centímetro, então 1 centímetro embaixo de centímetro, corresponde a 20 quilômetros na realidade. E nós vamos trabalhar aqui uma regrinha de 3 para descobrir. Pode ser feito assim, com uma regrinha de 3, pode ser feito de outra maneira, mas a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. 20 vezes o raio do vilarejo, 20 vezes o raio do vilarejo, RV, é igual a 4 vezes 7. Então, nós vamos ter que o raio do vilarejo é igual a 4 vezes 7, que é 28. O 20, que aqui estava multiplicando o raio do vilarejo, troca de operação e vem dividindo. Olha só, está dando para ver aí? Portanto, o raio do vilarejo em centímetros é 28 por 20. Vamos pegar aqui uma calculadora. Para facilitar o nosso trabalho. Vamos pegar aqui o 28, dividiu por 20. Opa, por 20. Nós vamos obter 1,4. Então, o raio do vilarejo é igual a 1,4 centímetros. Tá aqui. O raio do vilarejo é 1,4 centímetros. Vamos aproveitar também, vamos calcular o raio de Mádia. Ele diz para nós que o naufrágio aconteceu a 7 quilômetros de Mádia. Então, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos calcular aqui o raio M, vai ser o raio da cidade de Mádia, a distância da cidade de Mádia. Ela está na realidade, 7 quilômetros é do vilarejo, 5 quilômetros da cidade de Mádia. Então, nós sabemos que o raio na realidade é 5 quilômetros, mas que cada 4 centímetros equivalem a 20, correto? Então, nós vamos fazer aqui a nossa regrinha de 3. E isso vai ficar 20 vezes o raio de Mádia, que é igual a 4 vezes 5. Então, o raio de Mádia é 20. Esse cara aqui, esse 20 que estava multiplicando o raio de Mádia, vai trocar de membro, vai dividir. Nós vamos descobrir que o raio de Mádia é igual a 1 centímetro. Então, olha só, nós temos essa medida também de 1 centímetro, que é o raio de Mádia. Tá? Bem, que eu podia fazer isso diferente, já dá para perceber que é só eu entender que aqui é quilômetros, né? Aqui é quilômetros. Que a cada 4 centímetros eu tenho 20 quilômetros. Então, se eu tenho 5 quilômetros, como é que eu pensaria isso? Olha, é só eu dividir o 20, o 4 vezes 5, aqui, ó, são 5 quilômetros, cada 4 centímetros, tal, isso, na lógica, se 4 centímetros é 1 quilômetro, é 20 quilômetros, 1 centímetro vai dar 5, né? Eu preciso de 5 tantos para mandar o 4 por 20. Poderia fazer isso aí numa divisão simples. Tá? Bom, o que importa para nós é que nós chegamos aqui no raio do vilarejo, 1,4 centímetros, pela nossa regrinha de 3. Podia ser feito aqui com a calculadora também. Né?
e também chegamos no raio de Mádia, que é de 1 centímetro. O que é isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma régua aqui e vamos colocar esse 1,4 centímetro aqui na nossa régua. 1,4 centímetro é esse cara aqui. 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 O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando uma medida de 1,4 centímetro, e esse é o equivalente, na realidade, ao raio do vilarejo, que é de 7 quilômetros. Nós transformamos aqui, ó, o 1,4 centímetros era lá o nosso 7 quilômetros. Agora, vamos fazer a mesma coisa com esses 5 quilômetros, que no nosso mapa é 1 centímetro. Então, vamos pegar aqui, e vamos pegar a nossa reguinha, e vamos colocar aqui 1 centímetro. E nós sabemos que esse 1 centímetro equivale a 5 quilômetros no real. No mapa, 1 centímetro, no real, 5 quilômetros. Quem disse tudo isso para a gente foi essa escala aqui, por esses cálculos que nós fizemos. Então, o que a gente precisa? Olha, agora é simples. Agora a gente precisa entender o seguinte. Tudo que eu quero está a 1,4 centímetros do vilarejo, aqui no mapa. Então, nós vamos abrir o nosso compasso em 1,4 centímetros. Vale lembrar que eu preciso apontar o meu compasso. A minha ponta não está muito boa. O que é apontar o compasso? Juntar as pontas, tanto a ponta seca quanto a ponta do grafite, que no meu caso aqui é uma caneta, né? Então, ó, travei, as pontas estão juntinhas, eu vou abrir o meu compasso em 1,4 centímetros. Eu já marquei aqui no papel, eu vou abrir o meu compasso em 1,4 centímetros. Está aí. Meu compasso está com a abertura 1,4. Eu vou vir aqui no vilarejo, vou espetar aqui no centro do vilarejo e vou buscar todos os pontos que estão a 1,4 centímetros. Olha só. Significa que todo mundo que está nessa linha, onde o meu compasso trabalhou aqui, está a 1,4 centímetros. Então, o naufrágio deve estar em algum lugar no mar aqui, ó, aonde tiver mar. Por enquanto, é disso que eu vou me preocupar. Bom, qualquer ponto dessa linha está a 7 quilômetros do vilarejo, 1,4 centímetros nesse mapa. Vamos fazer o seguinte agora, vamos buscar os pontos que estão a 1 centímetro da cidade de Mádia. Então, vamos abrir o nosso compasso aqui em 1 centímetro, está aqui. Vamos lá em Mádia e vamos fazer aqui a nossa circunferência. Olha aí. De 1 centímetro da cidade de Mádia. 1 centímetro da cidade de Mádia equivale a 5 quilômetros na realidade. Ocorre que ele diz que o naufrágio ocorreu no ponto que está a 7 quilômetros do vilarejo e 5 quilômetros da cidade de Mádia. Então, se ele tem que estar nessas duas circunstâncias, nessas duas situações, ou o naufrágio está neste ponto aqui, ou o naufrágio está nesse ponto aqui, no encontro das duas circunferências. O naufrágio deve estar em um dos dois lugares, mas vamos por mais uma informação que está aqui embaixo. Ó. O pesquisador Alfred Merlin disse o seguinte, ó, né? Merlin, né? Ele está ao norte de Mádia. Ao norte. Então, vamos olhar para uma coisa. Aqui a bússola. O norte é para cá. Então, ele está ao norte. Ele está acima da cidade de Mádia, aqui, ó, no norte. Então, o nosso ponto é esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto X, aonde está o navio naufragado. Tá certo? Aí está o nosso navio aonde ele naufragou com as 60 colunas de mármore. Tá certo? Seria isso aí, então, que eu preciso fazer para conseguir localizar esse naufrágio utilizando os meus instrumentos do desenho geométrico, régua, compasso, como era feito lá atrás, quando esse
naufrágio foi descoberto. Tá certo? Então vamos ficando por aqui. Até mais. Até um próximo videozinho.